fala sobre a Arca de Noé, a orquestra dos bichos. Todos eles têm um sinalzinho. E hoje eu tô aqui, ó, com a Meg, a minha cachorrinha. Ai, que bonitinha. Vamos lá comigo? Cantando! Oi, criançada! Eu sou o Zé, sou o amiguinho de vocês da turminha de 3 a 5 anos. Oi, eu sou a Nina e hoje nós vamos contar uma história muito legal. É a história de Noé. Vamos lá? Sim. Então vamos. Hoje nós vamos contar a história de Noé. Noé é aquele que construiu um barco bem grandão e encheu de animais, Nina? Sim,
Esse mesmo. Que legal! E nesse barco tinha elefante, rinoceronte e avestruz? Isso mesmo, Zé. Eu amo essa história. Mas, Nina, antes de começar, você sabe quantas patas tem um pato? Com certeza, Zé. 2. Não, Nina. 3. 2 para andar e uma para namorar. Ai, só você, Zé. Há muito tempo atrás, as pessoas eram malvadas e sem amor. E Deus ficou muito triste com essa tanta maldade e resolveu destruir a terra. Sabe como, Zé? Com uma chuva bem forte. Nossa, Nina, mas será que não tinha nenhuma pessoa que era boa? Deus ia destruir todo mundo mesmo? Tinha sim, Zé. Havia um homem bom. Ele se chamava Noé. Ele e toda a sua família. Deus então disse para Noé construir uma arca. E essa arca seria tão grande como um navio, com andares, compartimentos para os animais e toda a sua família. Deus disse que mandaria muita água e destruiria todo mundo. Quem não estivesse na arca ia morrer. Noé e sua família obedeceu às ordens de Deus e começou a construir a arca. Ô, Nina, espera aí. Deixa que essa parte eu conto. Ok, Zé, pode contar. Noé ficou muito preocupado quando recebeu as ordens de Deus. Deve ter falado assim: puxa, Deus, andar contigo não é fácil. Que situação o Senhor me colocou? Ele correu, pegou o papel e a caneta para anotar todas as medidas da arca. Tudo que Deus ia falando, ele ia anotando. Depois, Noé saiu para procurar a melhor madeira. Entrou numa floresta e com o seu machado foi lapte, lapte, lapte. Toma machadada aqui e pra lá facão, e nem se preocupou em pedir autorização do Ministério do Meio Ambiente. Nossa, Nina, ele cortou tanta árvore, coitado, que ele ficou muito cansado. O filho dele, cão sem café, decidiu ajudar o pai. Qual o nome deles, Zé? Cão sem café. Cão sem café, o que, Zé? Eita, mas não é não, Nina? Não. E outra, não era um, eram 3. Sem, cão e Jafé. Ah, tá certo. Sem, cã e Jafé. Isso. Bom, continuando. Quando Noé construía sua arca, as pessoas zombavam dele. Ninguém acreditava que haveria um dilúvio. E como muito trabalho duro, depois de muito tempo, a arca ficou pronta. Agora eu tenho certeza de que o povo acreditou em Noé, não foi mesmo, Nina? Que nada, Zé. Chamavam ele de louco, pois aonde eles moravam era uma região seca, sem rio, sem mar, sem nada. Puxa, Nina, eu acho que eles falavam assim. Esse Noé pirou de vez e gritava: ei, Noé, tá ficando doido? Ei, Noé, tá ficando doido? Foi bem assim mesmo, Zé. Eles zombavam de Noé e só queriam fazer maldade. Então chegou o grande dia. Deus mandou Noé entrar com a família e os animais na arca, porque mandaria chuva durante 40 dias e 40 noites. Nina, deixa que essa parte eu conto. Ok, Zé. A arca de Noé estava prontinha da Silva. Agora precisava colocar os bichos dentro dela. E como não tinha megafone nem carro de som, saiu gritando, chamando os animais: atenção, atenção, girafas e elefantes, ursos, hipopótamos, rinocerontes, macacos, cavalos, porcos e galinhas. Façam uma fila e entrem no barco para um passeio, se não quiserem morrer. Os animais ouviram a voz do Noé e foram se aproximando.
quando ele menos esperava, estava uma confusão de bichos querendo entrar na arca. Noé precisou gritar: atenção, bicharada! Eu quero um casal de cada espécie. Um casal de cada espécie de vocês, entrando bem rapidinho e sem furar fila. Ovelhas e coelhos, fiquem longe dos leões e tigres para não virarem comida. Já os rinocerontes... Oh, não existe esse animal? Já os dinossauros, isso mesmo, os dinossauros não vão poder entrar, senão nós é que vamos virar comida. Os animais entraram e obedeceram, entraram certinho na arca. Vamos lá, entrando. Peraí, Zé. Ei, não acabou ainda, Nina, eram muitos animais. Entrando. Nina, entrou tanto bicho, mas tanto bicho na arca, que se o Ibama passasse lá na hora, dava uma multa para o Noé por tráfico de animais. Ai, só você, Zé. Mas Deus estava cuidando de tudo. Depois que os animais entraram na porta da arca, foi fechada. Então começou a chover. Foi uma chuva muito forte. O povo mau ficou desesperado. Começaram a pedir ajuda para Noé. Porém, era tarde demais. Noé não podia abrir a arca. O dilúvio já tinha começado e todos que viviam na terra morreram, menos Noé e sua família e um casal de cada animal. Ô Nina, eu estava pensando aqui. Eles ficaram muitos dias na arca, com toneladas de ração. Devia ter muito cocô. Será que tinha banheiro para todo mundo, Nina? Claro que não, Zé. Imagina o cheiro insuportável. Mas a família de Noé não tinha escolha. Eu tô pensando aqui, não deve ter sido nada fácil não, viu? A família do Noé ficou lá na arca, sem TV, sem videogame, muito menos computador. E só chovia. E continuava chovendo. Não, Nina, já parou de chover já. Depois de 40 dias, a chuva parou. As águas abaixaram e eles puderam sair do barco. Noé agradeceu a Deus. Deus o abençoou e fez uma promessa. Disse que nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio e colocou no céu um arco-íris como um sinal, para que toda vez que olharmos para ele, lembrássemos da aliança que Deus fez com a gente. Ô Nina, eu acho que só aconteceu uma coisinha errada. Noé cometeu um erro muito grave. Qual erro, Zé? Era pra ele ter pisado no casal de baratas quando eles estavam entrando na arca. Ah, Zé, deixa elas. Eu não gosto de barata, Nina. Cuidado, tem uma bem pertinho de você. Aonde, Nina? Aonde? Sai barata! Sai barata! Sai barata! Oi, criançada! Que saudade de vocês! Aqui quem fala é a tia Lara. E a tia Radassa. Vocês acabaram de ficar sabendo de uma história muito legal, não foi? A história de Noé. A tia Lara estava morrendo de saudade de vocês, da turminha de 3 a 5 anos. E a tia Radassa também, né? Eu estava com muita saudade das minhas crianças lindas. Eu queria mandar um abração pra vocês, tá bom? Bem apertado. Um beijinho pra vocês também. Outro beijinho também. Hoje na nossa aula, que nossos amiguinhos fantoches contaram pra gente, né? Aprendemos sobre a história da obediência, sabia, Radassa? Sabia, tia Lara? É muito bom obedecer o papai e a mamãe, mas também é muito bom obedecer a Deus. A gente tem sempre que obedecer, não é mesmo, Radassa? Sim, porque é um mandamento da Bíblia também. Tentamos honrar a Deus em primeiro lugar e amar os nossos pais, porque a gente está honrando eles fazendo isso. Isso mesmo. O que será que eles podem fazer pra gente sobre a historinha hoje, Radassa? Eu acho que um desenho bem colorido e bem bonito. Eu também acho. Eu quero ver. Vamos fazer um desenho lindo sobre a nossa história de hoje. Tira uma foto bem legal, pede pro papai e pra mamãe tirar uma foto sua com um desenho e manda lá no nosso WhatsApp da Nazaré no Rio Preto. O papai e a mamãe devem saber qual que é o número, mas a gente colocou aqui embaixo também, caso não tenha. Tá bom? Ai, que saudade que nós matamos agora, né? Então,
Um beijão pra vocês e até a próxima aula. Tchau! Oi, crianças de 6 a 8, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Bárbara. Aqui também é a tia Bárbara. E hoje vamos contar uma história muito legal que a tia Bárbara vai contar pra vocês. É verdade. A nossa história de hoje conta sobre a maior chuva que já existiu no mundo. Vocês sabem como que essa chuva ficou conhecida? Conta pra eles. O dilúvio! Foi o dilúvio. Crianças, vocês lembram que nas últimas aulinhas a gente estava aprendendo sobre a criação? Que a gente viu que Deus que fez a árvore, Deus que fez os passarinhos, o mar, a terra, tudo. Deus fez o homem, a mulher. Ele fez tudo com tanto amor, com tanto carinho, não é? Pois é. Depois de um tempo, Deus começou a olhar assim pela terra e ele olhava e Deus ficou muito triste. Ficou muito triste. Sabe por quê? Porque todo mundo tinha virado mal. Todo mundo só tava fazendo coisa errada. Os filhos estavam desobedecendo os pais, os adultos só gritavam, só brigavam, era tudo uma confusão. Todo mundo tinha se esquecido de Deus. Deus ficou tão bravo, tia Bá, tão triste com isso, que ele resolveu mandar uma chuva que ia destruir tudo. Mas aí, Deus se lembrou de um homem. A Bíblia conta que esse homem era justo e bom. No meio de toda aquela bagunça, que todo mundo fazendo um monte de coisa errada, Deus se lembrou de Noé. Noé, a Bíblia conta que ele andava com Deus, ele era amigo de Deus. Então Deus pensou assim, não, eu não posso destruir Noé, eu preciso salvar Noé e a família dele. A gente é amigo, a gente caminha junto. Noé é obediente a mim. Então, Deus foi correndo contar pra Noé e contou pra Noé todo o seu plano, tudo o que ele ia fazer. E contou pra Noé também, sabe o quê? Como que ele ia ser salvo. Deus teve a ideia de Noé construir uma arca. Uma arca ia ser um barco muito, muito grande. Ele era maior, tia Bá, do que um campo de futebol bem grandão. E mais alto do que um prédio de 3 andares. Vocês Muito acreditam? alto. É muito alto. Ó que arca. Seria assim, esse era o projeto, era ficar desse jeito. E aí, Noé foi anotando tudo lá, as medidas que Deus foi passando pra ele, e ele foi pegando tudo, e ele já foi chamando, Noé tinha 3 filhos, Noé foi chamando seus filhos pra ajudar ele a construir essa arca. Ele tinha o Cã, que era o filho dele, o Jafé e o Sem. E aí Noé chamou assim, ô Cã, Jafé, Sem, corre aqui que a gente vai precisar construir uma arca, porque Deus vai salvar a nossa família. E aí eles começaram a juntar um monte de madeira. Começaram a juntar madeira por madeira, um monte. Começaram a construir essa arca bem grandona. Crianças, sabe por que essa arca ia ser bem grandona? Sabe, tia Bá? Porque lá dentro tinha que caber os animaizinhos. Claro, os animaizinhos. Eles tinham feito alguma coisa de errado, tia Bá? Não, de jeito nenhum. Não, eles eram criaturas de Deus também. Então Deus quis salvar eles. E nessa arca, vamos pensar, se ela fosse pequena, ia caber um pescoção da girafa lá dentro? Não ia caber o elefante grandão. Por isso que ela tinha que ser bem grandona. E aí lá dentro, vamos ver, nossa, tem muito bicho aqui que vai entrar nessa arca, mas vocês já vão ver. Aí Noé continuou construindo, e nisso acho que um monte de gente, tia Bá,
ficava lá na cabeça dele assim, ó. Ixi, esse Noé aí, ó, É doido. é doido. Ele tá maluco. Você acha que Deus vai mandar uma chuva desse tamanho pra destruir o mundo inteiro? Não vai, não. Ele tá doido. Mas Noé continuou sendo obediente. Continuou construindo. Até que... ficou pronta. A arca ficou pronta e ela ficou muito grande. Quando Noé... Olha aqui a arca. Ai, que linda que ela ficou. Ficou muito grande. E aí, Noé, depois que ele terminou de construir a arca, Deus chamou todos os animaizinhos. E eles iam vindo até Noé. Deus que mandou eles. E aí eles iam vindo, sempre de parzinho. Sempre o macho e a fêmea, o macho e a fêmea. Vamos ver alguns animais que estavam lá dentro? Um tigre? Será que Olha! tinha? Nossa, que mais será que tinha lá? Um cachorro. Um cachorrinho. Também tinha aqui, ó, um porquinho, a vaquinha, o coelhinho, a zebra. Que mais será que tinha lá dentro? Outro cachorro. Outro cachorrinho, tinha outro cachorrinho também. Um ursinho. Ai, eu acho que eu ia ter medo do urso. Que mais que tinha lá? Ó, cavalo também. Que Olha o macaco. macaquinho, nossa. Eu acho que ele devia ficar pulando lá na arca. Meu Deus do céu. Ai, tinha escorpião também. Ai, que medo. Esse eu ia ter medo. E os animais foram entrando. Quando os animais terminaram de entrar na arca, Noé e sua família também entraram. E Deus fechou a porta da arca. Depois que ele fechou a porta, eles começaram a escutar uns barulhinhos assim, ó. Plink, 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 plink. Sabe o que era? A chuva. Começou a chover e começou a chover muito, muito, muito. Era muita água, muita água. E essa água começou a inundar a terra inteira. Começou a ficar mais alta do que todas as montanhas e inundou tudo. Essa chuva destruiu tudo, tudo. E Noé? O que aconteceu? Ai, que bom que Noé escolheu ser obediente, hein? Muito. Noé estava dentro da arca, junto com a sua família. Deus salvou Noé, sabe por quê? Conforme a água foi subindo e foi inundando tudo, Noé ficou ali dentro da arca, assim, ó, flutuando sobre as águas. Sabiam? E foi assim que Deus salvou Noé. Ficou chovendo muitos dias, 40 dias ficou chovendo. E ainda depois disso demorou um tempão pra água baixar, até ficar tudo sequinho. Quando ficou tudo sequinho, tudo certinho, Deus falou assim, Noé, pode sair. E aí Noé saiu junto com a sua família, todo mundo feliz, todo mundo alegre, cantando, brincando, os passarinhos saíram cantando, tchabá, os macaquinhos pulando, brincando. todo mundo feliz. E a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu foi agradecer a Deus. Isso deixou Deus tão feliz, mas tão feliz, que Deus fez uma promessa a Noé. Ó, o coração de Deus ficou assim, ó, muito, muito feliz com a atitude de Noé. Ah, eu esqueci de mostrar aqui, ó, Noé na arca com os animais. Olha aqui que lindo. A zebrinha. Aqui. E aí Deus fez uma promessa a Noé, falou assim, Noé, eu prometo pra você e pra todo mundo da terra que eu nunca mais vou destruir a terra com um dilúvio. Eu nunca mais vou fazer isso. Tá bom? E Deus ficou muito feliz com essa atitude de Noé. Como sinal dessa promessa, Deus colocou no céu o arco-íris. Esse arco-íris que a gente vê até hoje, sabe o que é? É um sinal da promessa de Deus. Que ele nunca mais iria destruir tudo. Então toda vez que vocês virem um arco-íris no céu bem lindo assim, bem colorido, igual o meu arquinho, vocês podem olhar para isso e lembrar que Deus, ele sempre protege os que obedecem a ele. Não é igual ele protegeu Noé. Sim. E isso, Tchabá, acontece na nossa vida também, não é verdade? Também. A gente tem que ser obediente igual Noé foi. Ao nosso papai, a mamãe, o titio, o vovô, a professora. Essas pessoas, elas sabem o que é melhor pra mim, pra Tchabá e pra você. Então, por exemplo, Tchabá, vamos supor que tem um bebezinho. Aí esse bebezinho tá indo colocar o dedo lá na tomada. Ai, que perigo, meu Deus do céu. Que medo. Aí a mãe grita assim, não põe o dedo aí, não pode pôr o dedo aí.
É porque a mãe é chata? De jeito nenhum. Não, a mãe tá protegendo o filho. Com a gente é assim também. Quando a gente obedece essas pessoas, eles estão protegendo a gente. Jesus é a mesma coisa. Quando a gente obedece a Jesus, ele protege a gente de todo mal. Ó, é como se fosse assim, ó. Como se a gente obedecesse a Deus e ele protegesse a gente. Pode vir a chuva que for. Jesus vai estar sempre protegendo os que obedecem a ele. Vocês entenderam nossa história? Sim! Vocês vão ser obedientes igual Noé? Sim! Ai, a gente também. Então, crianças, não esqueçam de fazer a atividade de vocês lá na nossa Bíblia, né? Na Bíblia, cadê a Bíblia? Vamos mostrar a Bíblia pra eles. Lá na página 32 e 33 da Bíblia de vocês, tem umas atividades muito legais pra fazer. Isso, são essas. E vamos orar pra encerrar nossa aulinha? Vamos orar. Faz o seguinte, fecha o seu olhinho aí e repete junto com a tia. Fecha o seu olhinho e fala assim: Jesus, eu quero ser uma criança Eu quero ser uma criança obediente obediente ao meu papai, ao meu papai, à mamãe, à mamãe, à professora, à professora e ao Senhor. e ao Senhor. Me ajude Me ajude a ser obediente. a ser obediente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Um beijo, criança. Um beijo. Morrendo de saudade de vocês. Muita! Beijo. Oi, crianças de 9 a 12, eu sou o tio Matheus. Eu sou a tia Danizinha. E hoje o nosso encontro é virtual, você na sua casa e nós aqui. Que bom estar aqui de novo com vocês. Que saudade que eu tava de dar aula. Ah, eu também tô com muita saudade e eu vou fazer um pedido pra vocês. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários como vocês estão. Mande um recado pro amiguinho que também deve estar com saudade de É vocês. isso aí. E aí, gente, como é que vocês estão em casa? Estão lendo a Bíblia? Estão orando? Espero que sim. Lembra que Deus é o nosso amigo e a gente precisa se relacionar com os nossos amigos. E como é que a gente se relaciona com Deus? Lendo a Bíblia, orando, conversando com Ele. Ele ama a gente e quer estar perto da gente. Não deixe de fazer essas coisas que são tão importantes. Isso mesmo. E tia Dani, antes de tudo, vamos falar sobre a previsão do tempo, porque tá muito calor aqui em Rio Preto, não Verdade, tá? Tio Matheus, nossa, tá quente, né, gente? Tá seco, não chove faz um tempão. Mas, peraí. Ha! Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que a previsão do tempo pra esta aula é de muita chuva. Muita chuva, gente. A aula de hoje tem essa deixa aí, muita chuva. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, tia Dani, qual é? O tema da nossa aula é sobre obediência. E aí, pegou as dicas? Muita chuva, obediência. De quem é que a gente vai falar? Qual personagem vocês lembram? E eu quero que vocês respondam também o que vocês acham que é obediência, porque pra mim, obediência é um ato de amor e confiança. Isso mesmo. Quando a gente ama, a gente confia, a gente acredita. Obedecer a Deus é confiar que Ele é íntegro, que Ele não vai mentir pra gente, o que Ele pede pra gente é sempre bom. E aí, já escreveram aí qual é o tema da nossa aula? Quem é que é o nosso personagem de hoje? E tia Dani, só pra localizar eles, a nossa história da aula de hoje tá lá na página 28. Vocês vão acompanhar juntinhos com a gente. Isso aí, acompanhem nessa Bíblia linda que vocês têm. Então, o personagem da aula de hoje, já sabem quem é? É esse mesmo que você tá pensando, Noé. Noé, a história dele hoje aqui com a gente.
Noé era um cara diferenciado. Ele vivia no meio de uma gente má, violenta. Era um povo que fazia coisa ruim da hora que levantava até a hora que ia dormir. Isso deixou o Senhor Deus tão triste, ele até se arrependeu de ter criado a humanidade. E ele falou, quer saber? Eu vou destruir tudo isso, eu vou acabar com essa maldade. E aí ele disse que ele iria mandar um grande dilúvio, muita água que cobriria a terra. Mas lembra de Noé? Noé era diferente, não era não? Gente, Mateus, como é que Noé era? Ele era um homem justo e bom. E Isso além aí. disso, ele andava com Isso Deus. aí. Não tem uma musiquinha, tia Dani? Tem. Como que é a musiquinha? Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Isso aí, Noé andava com Deus. E Deus olhou pra Noé e disse, Noé, eu vou destruir a raça humana. Vou mandar tanta água sobre a terra que tudo vai morrer. Mas com você eu vou fazer uma aliança, um compromisso. Você vai fazer tudo o que eu disser e eu vou salvar você, a sua família e vou preservar as espécies da minha criação. Um combinado entre amigos, né, tia Isso Dani? mesmo, um combinado entre amigos. Então, Deus deu todas as instruções pra ele. Disse que era pra ele construir um grande barco. Mas grande quanto? Muito grande, Mateus. Do tamanho de um campo de futebol? Largo tanto quanto um campo de futebol. Imagina colocar 12 carros enfileirados. Dá pra ter uma ideia do comprimento desse barco. Olha ele aqui, ó. Que enorme, não é mesmo? Deus mandou um projeto incrível. Tinha compartimento para abrigar todo mundo, a família de Noé e todas as criaturas. Noé ouviu aquelas instruções de Deus e ele fez tudo como Deus mandou. Mas, tia Dani, naquela época não tinha tecnologia. Não tinha, Mateus. Né? Então eles construíram tudo no prego e no martelo. Isso Muito mesmo. trabalho, né? Então imagina que demorou muitos anos. E Noé permaneceu obediente. Era difícil? Era difícil. Já tinha chovido tanto assim de inundar a terra? Não, Noé nunca tinha visto isso. Mas mesmo assim, ele confiou, ele acreditou que o que Deus falou pra ele era verdade. E ele fez. Quando aquele barco estava pronto, estava tudo certinho, Deus disse para Noé, Noé, entra na arca junto com a sua família e coloca todas as criaturas que eu te ordenei, porque eu vou mandar chuva. Então, todos entraram e começou a descer aquele temporal. Ele lá dentro do barco, junto com a família e os animais, e começou a chover. E começou a chover, choveu. E a terra ficou toda inundada. As fontes de água se romperam e inundaram toda a terra. Gente, era tanta água, que imagina que as montanhas ficaram submersas. Noé ficou lá dentro daquela arca com a sua família e aqueles seres vivos por muito tempo, tio Mateus. Mas quanto? Muito tempo quanto, Muito tia tempo. Dani? Ó, só pra você ter uma ideia, foram 40 dias e 40 noites só chovendo. Depois que parou de chover, foram mais 150 dias pra água começar a baixar. Meu Deus. Imagina que ainda demorou pra baixar tudo e ele poder sair, né, tio Mateus? Sim. Então, tia Dani, durante 40 dias, mais os outros dias, eles ficaram lá dentro, só eles Isso com mesmo. os animais, não é? Isso mesmo, de quarentena. De quarentena. Olha só, então acho que isso tem alguma coisa a ver, assim, meio parecido com o que a gente tá Tudo vivendo a ver, hoje, né? galera? Porque a gente tá em casa, vocês estão aí em casa, só vem a família, às vezes os pais saem pra trabalhar, mas a gente não tá mais saindo como a gente saía verdade. antes, né? Então isso, naquela época, a quarentena de Noé, ela serviu pra alguma coisa. Sim. Deus queria realizar alguma coisa, ele queria mudança, porque o mundo estava mal. E nós também temos que tirar alguma mudança positiva do que nós estamos vivendo hoje, É mesmo, não é? Por mais isso que mesmo. aconteçam coisas ruins, algumas coisas positivas devem ser tiradas. É verdade. A gente espera que a gente possa sair dessa situação que nós estamos vivendo diferentes, mais amorosos, pensando mais uns nos outros, cuidando mais uns dos outros, sendo mais solidários, sendo menos consumistas, cuidando mais do nosso planeta. Gente, você viu, Mateus, aquelas notícias falando que o meio ambiente tá diferente nesse tempo de isolamento Eu vi, da tia humanidade? Tá tudo muito mais limpo, as praias estão transparentes, tem golfinho nos canais de Veneza. Tem mesmo. Não se via isso há muito tempo. Então isso quer dizer que a gente não tá cuidando direito do nosso planeta. Tomara que esse tempo sirva pra gente refletir sobre isso também, sobre amarmos mais os nossos irmãos, os nossos amigos, cuidarmos melhor uns dos outros e do planeta que Deus nos deu pra cuidar, não é mesmo? E também ser gratos a Deus, porque estamos Isso aqui, mesmo, né? Isso mesmo. Vamos voltar lá pra história
de Noé. Vamos. Então a água baixou, secou toda aquela água. E aí os animais e Noé puderam então sair da arca. Eles saíram para um novo começo, para um novo tempo. Nossa, Tia Dani, então dá até pra gente tirar essa capa, porque É acabou a verdade, chuva, né? acabou a chuva E tá agora. um sol tão forte, Agora a né, gente Tia pode Dani? até... Olha, dá até pra pôr o sol, hein? Isso aí. Noé e sua família saíram para um novo começo. E a gente espera que quando essa pandemia passar, nós também saímos diferentes para um novo começo. O Senhor colocou no céu um arco-íris, que é um símbolo da aliança dele conosco. A aliança que ele fez com Noé. Ele disse que nunca mais terminaria a vida na terra com águas e colocou o arco-íris no céu para simbolizar esse novo começo. Isso mesmo. Isso aí. Pessoal, a gente viu tudo isso, aprendeu uma lição incrível de obediência com Noé. Ele nos ensinou que obediência é atitude, são coisas que a gente faz. Obedecer é um ato de amor e quem ama demonstra, não é verdade? Isso mesmo. A gente tem que demonstrar o nosso amor por Deus. Que atitude será que a gente pode tomar para mostrar que a gente é obediente, que a gente ama o nosso Deus, hein, tio Mateus? Então vamos ver lá na página 31 da Bíblia de vocês. Vamos abrindo a Bíblia de vocês aí, que eu vou pegar a minha aqui. Isso aí, acompanha Então, ó, aí. olha só, você obedece a Deus quando? Primeiro, lê a Bíblia e segue as instruções que existem lá. Porque, né, Tia Dani, a Bíblia é um livro cheio de instruções. É um manual de instruções para nossa vida. As mais preciosas estão lá. O segundo é que sabe que ele se alegra com os que são obedientes. Então, quando você é obediente, ele se alegra com isso. O terceiro é quando nós continuamos a confiar nele, mesmo quando temos problemas em nossas vidas. E o quarto, e muito importante, é quando obedecemos aos nossos pais, porque a nossa família é o bem mais precioso que temos aqui, e ele se alegra quando nós obedecemos os nossos pais. É isso aí, a gente aprendeu uma linda lição de obediência e que a gente possa realmente praticar Isso essa mesmo. lição, né, crianças? Agora a gente vai ler um versículo que tá lá no Novo Testamento, mas que tem tudo a ver com a aula de hoje, né, tio Mateus? Porque olha certeza. só, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. Vamos ler todo mundo junto no 3? Vamos lá, Mateus? Vamos lá. 1, 2, 3. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. Que linda lição de obediência que a gente aprendeu hoje, né, crianças? Muito bonita. Agora vocês vão lá na Bíblia de vocês e vocês vão responder as atividades que tem aqui Isso pra mesmo. fixar isso que a gente aprendeu, grudar aí na sua cabeça e você também passar a praticar essas lições de obediência. E vão mandar a foto pra gente lá no grupinho da sala de 9 a 12. Se você não faz parte desse grupo, manda um direct no Instagram que a gente vai adicionar vocês no grupo. Isso aí! E agora a gente vai fazer uma oração pra gente encerrar esse nosso encontro virtual. Vamos lá então, feche seus olhos aqui que nós vamos fechar os nossos aqui, tá bom? Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento, que mesmo separados, nós sabemos que estamos todos juntos em tua presença. E meu Deus, nós te pedimos que o Senhor nos capacite, nos ajude a ser obedientes, pois queremos alegrar o teu coração. E te pedimos também que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Foi muito bom estar com vocês, crianças. Muito bom. Até a próxima. Beijão. Tchau.